lindezas que acompanham o Klum TV no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Raquel Bachiega e tenho aqui uma grande alegria, um prazer de poder estrear esse programa, Coisas da Alma, e dividir esse tempo gostoso com vocês. Daqui para frente estaremos aqui na pauta de programação toda terça-feira às 4h30 da tarde. Olha, eu já gostaria de agradecer primeiramente a equipe do Klum TV, que me possibilitou, oportunizou estar aqui com vocês, dividindo esse espaço nesse tempo, especialmente a Cris de Pascoal e a Cris Lantin, super fofa, a quem eu admiro também bastante, e gostaria de honrar e deixar um abraço muito fraterno, cheio de luz para todos os comunicadores da TV e todos os seguidores aqui do canal. Bom, eu gostaria, não é diferente, de já pedir a sua doce contribuição, não é? Você podendo, compartilha esse programa, dê o seu joinha, clica no sininho para ser avisado dos próximos programas que virão daí para frente, enfim, tudo que você puder fazer para que o Klum TV chegue a outros corações, expandindo outras consciências, porque aqui você sabe que o objetivo é a alma humana, a ascensão, a expansão de consciência. E você deve estar se perguntando, mas quem é a Raquel Bachiega, o que ela faz, o que a gente vai ver no programa Coisas da Alma? Eu vou falando aqui aos pouquinhos, mas desde já gostaria novamente de agradecer a sua presença. Que nós paramos aqui esse momento, para falar de coisas que fazem sentido para a gente. Então, esse programa eu procurei trazer e formatar para a gente discutir basicamente sobre alguns pontos. E são eles, filosofia, espiritualidade, terapias integrativas, ou que são chamadas terapias alternativas, complementares, e arte, literatura, tudo aquilo que alimenta todos os nossos corpos, físico, mental, emocional e espiritual, dividindo numa classificação muito básica aqui. Bom, como eu disse, eu sou Raquel Bachiega, eu nem sempre trabalhei com as terapias integrativas, tenho formação em Direito, atuei na área por muitos anos, também como professora para concursos públicos, mas no meio do caminho, naquela coisa de autoconhecimento e atendendo às aspirações da minha alma, eu verifiquei que era importante atentar para um fato muito importante, a questão de saber o que faz sentido e seguir o meu coração. E quando eu tive contato com as terapias integrativas, ali foi o start para mudança, de paradigma e quebra de vários paradigmas na minha vida. Não foi fácil, Eu comecei a trabalhar com energia, entender o que era melhor energia, como isso reverberava na minha vida, nos meus processos, aos poucos. Então, nessa transição, eu descobri muita coisa. Há 15 anos, perdão, 16 já, nossa, o tempo passa, eu tive contato com a cromoterapia. Eu trabalhei muitas vezes com outras técnicas, auriculoterapia, aromaterapia, cristaloterapia, mas estudando a cromo foi a terapia que me fisgou. A terapia que pelas cores nós tratamos mente, corpo, alma, enfim, em busca de equilíbrio para o ser integral. Então a gente vai falar bastante sobre isso e temos outras oportunidades, inclusive. Só para você me conhecer um pouquinho mais, para conhecer melhor o paciente, quando eu comecei a atender o meu paciente com as terapias, eu verifiquei que eu precisava de muitos outros conhecimentos. E estudo muito até hoje. No meio do caminho, fiz psicanálise, estou na minha pós-graduação de psicanálise e neurociência para entender os níveis de consciência, entender o que a ciência e energia, como é que elas lidam entre si, como é que isso pode ser usado em benefício do meu paciente e, sinceramente, para mim mesma, no meu dia a dia. Então, eu fui percebendo que, ao longo do tempo, tudo isso me cativava muito. Então, por isso, hoje, parte da minha história está nessa fase que eu contei para vocês. E uma coisa bastante interessante que foi acontecendo no caminho é que eu me tornei comunicadora também, da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, participo de programas lá desde 2016, convido vocês também a conhecerem, e a vida vai encaminhando, tomando seus rumos, Tornei professora de terapias integrativas, dando cursos e palestras no Brasil inteiro, e também gosto muito da literatura, Então,
no meio do caminho também me tornei escritora, tenho um livro lançado, depois a gente fala sobre ele, que se tornou um projeto de amor próprio, autoestima, né, levando vida para as pessoas. Então, com o tempo a gente vai se conhecendo melhor, mas só para você saber o que eu faço por aí. E por fim, também por gostar tanto de literatura, faço parte de uma confraria, né, de literatura e artes, na qual tenho a alegria também de coordenar, de ser diretora lá de um grupo muito coeso, muito interessante para a gente fortalecer cultura no nosso país. Né? Sou diretora de eventos literários e artísticos por lá. E por gostar muito das terapias integrativas e querer, desejar que isso chegue para as pessoas no Brasil inteiro, especialmente no estado que eu moro, né? Eu faço parte de grupos ligados a movimentos, né, que lutam para que o governo, né, de saúde, principalmente no ramo da saúde pública, atue e se estruture melhor com políticas públicas para que as terapias sejam acessíveis no SUS, Sistema Único de Saúde. Então, todos esses trabalhos que foram acontecendo em conjunto me levaram a cada vez querer mais atender aquilo que a minha alma desejava. E eu acredito que nesse primeiro programa, eu gostaria de discutir com vocês, colocar pontos de reflexão, né, já como um programa de estreia do programa Coisas da Alma, para te perguntar se você tem atendido aos seus propósitos, às aspirações da sua alma. É tão importante isso, não é? Porque a gente fica pensando, o que é mais importante? É a gente correr atrás do tem o quê, né? Tudo de fora nos chama atenção, é extraordinário, né? Todo o lado material, ele é muito importante. Porém, a gente foi andando, caminhando na história, e a gente vê sempre que nem tudo que é de fora alimenta tudo que eu tenho dentro de mim, né? Alimenta todas as necessidades dos meus 4 corpos. Obviamente, eu sou super a favor, temos sim que batalhar pela nossa ascensão profissional, pelo nosso sucesso material, a prosperidade, né? Aquela coisa que beira aquela corrida sem fim, né? Muitos lutam por status, carreira. Eu acho que tudo é válido se atende o propósito da alma, porém, não é a única parte pela qual nós devemos correr atrás. Né? O resultado disso a gente vê muito claramente hoje em dia, questão de saúde mental e emocional estalando, sendo picos, né, de necessidade no nosso dia a dia. Hoje, infelizmente, os casos que chegam para eu atender no consultório, na psicanálise e nas terapias, eles são gravíssimos. E eu percebi ao longo desses anos, principalmente agora também, no meio desse olho do furacão que a pandemia nos traz, essa necessidade de olhar para si e cuidar melhor de si, né? As pessoas que chegam, elas chegam rachadas no meio, e eu percebo que muitas vezes é por falta de atender às aspirações da alma. E o que é alma, né? Se a gente for procurar na raiz da palavra, ânimos, né? Aquilo que anima, aquilo que movimenta, aquilo que dá força para seguir. Quantas pessoas, infelizmente, hoje perdem a vontade de viver, não tem aquele brilho nos olhos, tudo é cansativo, tudo é desanimador. Eu ouço muito das pessoas, mas eu estou num cansaço mental muito grande, eu não consigo ir adiante, me falta forças. Pelo que lutar? Pelo que seguir? Falta propósito. Na psicanálise a gente chama isso de clínica do vazio. Infelizmente, um vazio muito grande. Então, no Krum TV, quando me perguntaram que programa, sobre o que eu gostaria de falar, eu não tive dúvidas. Né? Eu gostaria de falar das coisas da alma. Então, se para você faz sentido o que eu estou falando, presta bem atenção nos pontos de reflexão, que podem, a partir desse exercício de reflexão, fazer sentido para você alterar ou manter algumas rotas de percurso. Né? Quando a gente pergunta na nossa cabeça o que merece dar certo, muitas coisas são compradas de fora, né? Então, como a gente estava falando, eu tenho que dar certo na minha vida profissional. É um excelente empreendimento, mas a que custo? A custo dos valores, dos princípios, a custa colocando em risco a minha saúde mental e emocional, né? Então, eu gostaria de refletir com vocês sobre esse projeto que tem que dar certo, que é você, que sou eu, que somos nós na vida. Como viajantes no tempo, me parece que o que não é perene, que o que estraga, que é o lado, inclusive,
material, das coisas e tudo aquilo que está fora da gente, que tem o seu valor, mas nós temos também que lembrar, se a gente se apega ao que é perecível no tempo, ao que não é perene, ao que não é eterno, me parece que não sustenta todos os lados que a gente precisa, né? Então, eu gostaria de perguntar para você, que você já consiga identificar em você alguns pontos de reflexão. Eu estou atendendo a minha alma? Eu estou atendendo o propósito da minha alma? Nesse canal aqui, o maravilhoso é que essas reflexões, para além do físico, as questões metafísicas são sempre colocadas para a população que segue o Crum TV, e isso é fantástico, né? Com o que eu trabalho, é ponto essencial se perguntar qual é o meu papel no mundo, eu estou seguindo que direção, que princípios eu tomei como lei dentro da minha alma, que princípios eu tenho dentro de mim, que valores, que virtudes eu já tenho, quais eu preciso conquistar, mas o que eu já tenho, o que me norteia na vida, que padrões de comportamento eu sigo. É extremamente viável a pergunta para a gente saber o que de fato, né, o que está dando certo e o que não está na nossa vida. O projeto que tem que dar certo é aquele que te faz feliz, né? E nesse programa, além desse tema principal, que é o projeto que tem que dar certo, o que fazer para dar certo, um dos pontos de partida talvez seja a felicidade, né? Quando me perguntam em palestras o que é felicidade, como alcançar a felicidade, obviamente nós temos milhares de conceitos, milhares de livros sobre o que é felicidade, como alcançar a felicidade, não é? Mas, por ser um tema extremamente subjetivo, cada um tem a solução para a sua vida acerca desse tema, não é? Esse é o legal da coisa. E quando a gente parece perguntar sobre algo tão diluído, um tema tão abrangente, talvez outro ponto de reflexão interessante é você se perguntar hoje: o que é ser feliz? Para mim, o que faz sentido, né? Disse um professor romeno, né, ele filósofo, tratava sobre religiões, ele tem um tratado sobre religiões maravilhoso, se chama Mircea Eliade, perdão, Mircea Eliade. Ele dizia no seu tratado de que sagrado mesmo, sagrado é aquilo que faz sentido para você, né? Então, o que faz sentido se torna lei. A partir do momento em que você estabelece o que é bom para você, ali mora a felicidade. A felicidade ela tem que ser um cantinho gostoso de morar, né? Dentro de coisas da alma que fazem sentido para a alma, a felicidade é um critério de solução de vida extraordinário. É onde é gostoso morar, é onde é gostoso se refazer, né? Momentos de alegria, momentos de paz, sem tanta perturbação. Às vezes a gente não precisa nem saber para onde ir exatamente naquele momento, ter todas as respostas, quem as tem. Mas a proposta é, será que no meu dia a dia eu preciso viver em estado de perturbação, do tenho que o tempo todo? Isso afasta qualquer condição de felicidade. Então, projeto que dá certo é aquele que a pessoa foi feliz no caminho. Não faz sentido você viver e viver de qualquer jeito. Não faz sentido a nossa vida sem esse propósito do sagrado. Sagrado é o que faz sentido, é o que eu gosto de fazer, é o que me direciona, para onde eu quero ir, o que eu quero conquistar, a sensação do dever cumprido, a sensação de um trabalho bem realizado. Que venham as recompensas monetárias, ótimo, mas eu me diverti no caminho? É a pergunta monetária que a gente tem que se perguntar, porque eu penso que muita gente compra ideias emocionais erradas e quando o boleto emocional chega, não tem o dinheiro para pagar. Quando o boleto emocional chega, a gente não consegue parcelar a dívida, a gente não consegue transferir, a gente tem que se virar e pagar. E é alto demais esse preço. O preço que se paga por um boleto emocional não pago, você sabe que é doença, né? São os processos de doenças psicossomáticas que, não resolvidos dentro de nós, eles se estabelecem ali e se fixam como doença na nossa vida. Então, o projeto que tem que dar certo é aquele que eu sou feliz no caminho. Mas como ser feliz no caminho? Outro ponto de reflexão que eu gostaria de discutir com você. Descobrindo, se autoconhecendo, promovendo um encontro com a sua alma e a reconexão com a sua alma. Se ela andou perdida dentro de você, é aquela alma que a gente fala, né, nos níveis de consciência, existe um personagem que eu crio em Roma antiga, você já deve ter ouvido isso. Os atores usavam máscaras
comédia-tragédia, por exemplo, para fazer a interpretação, e essa máscara se chamava persona, que através dela se transformava em um personagem e a peça fazia sentido, né? O bom ator romano dizia, e greco-romanos, né? Eram aqueles que através de uma máscara conseguiam provocar a tal da catarse, uma sensação através do lúdico, através da história, da narrativa ali, daquela peça em específico. Mas então, você precisa se perguntar, que história eu estou vivendo? Estou vivendo a história da minha alma ou estou vivendo a história do persona, do meu personagem criado para sobreviver? As coisas da alma, quando elas não são atendidas, quando a gente vai empurrando para debaixo do tapete e depois eu vejo isso, depois eu me cuido, depois eu olho para mim, chega uma hora que elas vêm como avalanche, né? E passam por cima da gente, a gente não consegue segurar. Elas são exigentes demais para deixar para depois. Então, me parece que o segundo ponto de reflexão, né, do projeto que tem que dar certo, aqui no programa Coisas da Alma, além da felicidade, é procurar saber se você realmente está atendendo a voz da sua alma, a vocação para que você foi criado. E quem faz isso vai para um terceiro ponto de reflexão, que é o atendimento ao amor próprio. Aí que eu queria chegar. Todo o meu trabalho de 16 anos gerou um livro muito interessante que resume algumas experiências, algumas observações que a gente vai fazendo, né, das anamneses, dos atendimentos, dos perfis dos pacientes que chegam para a gente. E os pacientes que chegaram para a gente, rachados no meio por não atender a vocação da sua alma, por não serem felizes, por não praticarem aquilo que a voz da alma gritava, não tinham nem um pinguinho, mas nem um pinguinho de amor próprio. É uma pena. Porque aí você passa a se questionar sobre o que é esse amor próprio. Será ele narcisista? Será ele intransigente, inflexível? Né? A questão do amor próprio ela foi muito sucateada, né, pela nossa linguagem popular no dia a dia. Quando me perguntam o que é o amor próprio, eu procuro ir metafisicamente, buscar o conceito metafísico, né, da própria palavra, ou seja, além do que significa, quais as consequências benéficas do amor próprio. E eu comecei aí, de trás para frente, a buscar a solução desse conceito, e eu percebi que o amor próprio, ele é muito mais do que a gente pode imaginar, e muito mais necessário do que a gente também possa imaginar. Ele é questão de sobrevivência, ele é uma bússola que aponta para os requisitos anteriores que a gente falou. Ele é bússola que aponta para o atendimento da minha alma, da voz da minha alma, e que me faz feliz, porque então eu criei um sistema de vida que passa a fazer sentido para mim. Amor próprio nos dias de hoje, na nossa sociedade, muitas vezes medíocre, que vive na média, que não busca as coisas acima de si mesmas, que estão ali vivendo de migalhas, de momentos que passam, mas nada que acrescente, né, na nossa alma. Esse olhar, esse amor próprio, ele é também medíocre, né, se eu vivo nessa média. O amor próprio, para além disso, é aquele em que eu me olho e eu busco saúde emocional através dele. Então, eu costumo dizer que o amor próprio é questão de sobrevivência, questão de saúde mental e emocional. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas chegavam para mim com fibromialgia. Raquel, que cor é bom para fibromialgia? Para as dores da fibromialgia. Um dia a gente fala sobre isso, só sobre cromoterapia, se vocês acharem também interessante. Mas o mais importante não era saber que cor era bom, que cor era boa para aquele tratamento, naquele momento, para as dores do corpo. Ali a gente aplica X, Y cor, né? Para diminuir um pouquinho as dores, mas depois, e aí, o que ficava? Né? Ficava a chaga aberta na alma, por onde continuava a verter sangue da alma, né? Aquela dor continuava, aquela dor pungente, a pessoa continuava rachada no meio e a fibromialgia nunca desaparecia. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho aqui, como terapeuta, psicanalista e terapeuta integrativa, é ir na causa do problema, sempre na causa.
quando a gente ia perscrutar os motivos pelos quais os picos da fibra chegavam no máximo, né? E são dores, é uma dor crônica, terrível, né? Terrível para quem tem, é só um exemplo da fibra. Você verifica que a pessoa nem consegue ser feliz, nem consegue ouvir a alma e não consegue fazer mais nada, porque a dor passa a ser presente, companheira do dia a dia, né? E aí você, voltando nas questões da causa, quando você ia ver a causa, a pessoa estava sobrecarregada, ela carregava o mundo nas costas, era assim para todo mundo e não para ela, né? Ah, você pode me ajudar? Posso. Você pode fazer? Posso. Né? E essa pessoa também não tinha prazeres na vida porque ela vivia numa crença em que só atender os outros era um sinônimo de estou fazendo a vontade de Deus na Terra. Né? E muita gente acha que o amor próprio exclui a caridade, não tem nada a ver. Né? O amor próprio tem a ver com, eu vou me preencher tanto de mim mesma, que esse amor próprio ele se torna grandioso e ele consegue ser dividido com outras pessoas. Então eu passo a dividir a minha atenção, a dividir minha energia, a projetar o melhor de mim para as pessoas, porque eu já vivo o melhor em mim. Né? Então, aqui no Coisas da Alma, hoje nós estamos vendo, estudando, ponto como programa de estreia, né? Um programa em que te faz refletir, em primeiro lugar, começando a nossa trajetória aqui no programa, né? Você está atendendo à vontade da sua alma? Onde ela está? Ela está em você, agindo, expandindo a sua consciência, se abrindo para o conhecimento, né? Está compartilhando amor, está vibrando alto? Como é que está isso em você? Ou ela está apagadinha? Ou pior, o que muitas pessoas fazem, aprisionam a alma lá num cativeiro, num abismo úmido, sabe aqueles abismos tipo Idade Média? Imagina aqueles. E aí, acorrentada pelas mãos, pelos pés, ela não recebe alimento, água, nada, toda esfarrapada, toda despenteada, e aí você desce todo dia naquela masmorra e por falta de amor próprio ainda dá uma cacetada diária na moleira dela, para ela ficar ainda mais machucada. Muitas pessoas, sem saberem, fazem isso, até pelos processos do inconsciente. Né? Aqui no Coisas da Alma, nós vamos também, mais para frente, estudar um pouquinho os níveis de consciência da nossa mente e ver que quando a gente chega no inconsciente, nós temos, assim, um arcabouço com ferramentas extraordinárias, lindas, mas também extremamente bélicas. Nosso inconsciente é perigoso. Ele é maravilhoso para quem sabe trabalhar já com ele. Mas quando ele é ali, não é conhecido, quando ele não é revelado, quando nós não estudamos o que nós temos, quando nós não usamos as ferramentas para chegar corretamente no nosso inconsciente, ele se revela como um verdadeiro inimigo. Né? Então, em vez de nos ajudar, nos atrapalha. Então, se você já está gostando desses temas, que são, por enquanto, gerais, é o nosso programa de estreia, estou super feliz por isso. Não deixa de curtir, compartilhar esse programa. Deixe seu comentário também, se você tiver alguma dúvida. Como não é ao vivo esse programa, a gente pode acompanhar e, de repente, se eu puder te ajudar de alguma forma, com o que foi falado aqui, tirar alguma dúvida, farei com o maior carinho do mundo. E também gostaria de te convidar para conhecer a minha página no Instagram, @Raquel_Bachiega. Esses conteúdos e outros, né? Tem na minha bio lá no Instagram, por exemplo, você vai encontrar todos os trabalhos que eu faço por aí. Então, material produzido tem de montão, tá bom? Voltando do nosso papo, o que importa é que projeto tem que dar certo? O projeto da nossa alma, né? É o que vai além do físico, metafisicamente considerado, até pelas linhas da psicanálise. E hoje a ciência, você sabe muito bem disso, ela tem caminhado cada vez mais para o encontro das verdades do espírito. Independe de religião, você sabe disso. Religião é um campo muito sagrado em que eu respeito também absurdamente, né? Em que a fé de cada um faz sentido. Então, em alguns momentos da vida, nós vamos conhecendo ali o que para nós é legal seguir ou não. Então, quando a gente fala em espiritualidade, é algo muito mais amplo
muito mais estendido e expandido do que as caixinhas que alguns tendem a, quando abordam esse assunto, tendem a dizer. Então, o projeto que tem que dar certo, que é a sua alma, ela, coitadinha, que muitas vezes fica em cativeiro. Quando a alma fica em cativeiro? Quando a gente se entristece profundamente e não sai desse quadrado, né? Por exemplo, tem gente que confunde essa questão com as emoções, porque é extremamente válido, né? Você sentir a tristeza, você validar a sua tristeza e ressignificar e aprender com ela. Mas quando é que eu aprisiono a minha alma? Quando eu faço aquele momento, o momento da minha vida, e eu não olho para o horizonte. Quando eu me prendo em tristeza, quando eu me prendo em angústia, quando eu me amarro a apegos em regras que já não fazem tanto mais sentido assim. Pensar na alma liberta é pensar numa reconexão com ela. Como é que eu vou libertar as vontades da minha alma? Então eu preciso primeiro me conhecer. Eu tiro um momento para chamar de meu, eu me cuido, eu me amo, eu me valorizo, eu respeito o meu tempo, o meu limite, eu respeito a minha energia. Vamos combinar. Na nossa sociedade, né, inteira, considerada a população, né, da nossa sociedade atual, portanto contemporânea, quem tem o hábito de cuidar de si como se deve? Né? Quem tem o hábito de repente, olhar para si e falar, poxa, eu não estou gostando dessa energia. De onde ela vem? Ah, eu consigo ter a percepção que foi alguma coisa que alguém me disse que eu captei no meu inconsciente, ficou, não bateu de forma indigesta, como um alimento que a gente come e não bate legal, sabe? Quem consegue fazer isso? Só quem tem a prática do bem viver, né? A prática do bem-estar instalada já como regra irrevogável para a própria vida. Acordei, mas acordei com uma sensação estranha. Peraí, deixa eu ver, deixa eu perguntar para o meu corpo o que ele sente e me diz a respeito disso. Ah, peraí, lembrei, foi um sonho que eu tive, ficaram tais impressões. Esse sonho, ele tem caráter premonitório, me traz alguma intuição ou ele são resquícios do dia, como Freud diz, né? Imagens que o cérebro guarda e ali não faz o menor sentido. Mas pelo menos a gente já sabe, olha, não estou legal porque eu tive um sonho que me deixou uma impressão. Tá, então eu já consegui resolver. Ou então não estou legal porque está me faltando alguma coisa. Gente, o que eu ouço disso o tempo todo? Eu ouço isso o tempo todo no nosso consultório. O vazio está muito grande, mas de onde vem? Eu tenho tudo aqui fora. Tem clientes que chegam e falam, eu consegui o que eu queria financeiramente falando. Cheguei no topo da carreira, mas continuo com esse vazio. Então, nós chegamos em tempos que você sabe de transição, de uma transição absurda, né? De profundas transformações que exigem da gente agora um cuidado maior e melhor. Ou a gente se conscientiza disso, ou os prejuízos serão imensos. E a minha parte, como terapeuta, como profissional, é usar esses espaços que nos são gentilmente concedidos, e aqui eu agradeço ao Curum TV, por este momento em que a gente pode compartilhar nessa existência, é muito especial. Poder chegar no teu coração e dizer que você é importante e que você pode ser muito mais do que você imagina, mas muito mais. Você pode muito mais do que você imagina e você merece muito mais do que você supõe. Falar isso para alguém é algo extremamente importante. Com tanta gente querendo colocar a gente para baixo, né? A própria mídia convencional, os próprios sistemas de notícias que nós somos expostos o tempo todo, pessoas entrando na negatividade das coisas, parar e falar de coisas boas é muito, muito, muito rico. Então, que nós possamos aproveitar esse momento, esses momentos que nós teremos, esses encontros às quarta-feira, deleta, terças-feiras às 4:30 da tarde, aqui no Coisas da Alma, para a gente poder falar de vida, de consciência, de expansão de consciência. Eu só tenho a agradecer a você e ao seu carinho desde já, porque eu sei que nós vamos fazer um bom time. E eu estou falando nós do Curum TV, mas eu estou falando agora de você. Se você precisa de conteúdos como esse, use-o em seu favor, repetidas vezes.
O nosso cérebro ele precisa ali de uma repetição para se convencer de alguns processos. Às vezes a nossa tendência no negativo nos educa, nos ensina a viver assim de forma até automática. Então o que eu venho aqui dizer hoje para você é: esquece tudo o que te disseram no sentido de isso é difícil, isso é complicado, não vale a pena. Fecha os seus ouvidos, olha para dentro de você e verifica. O que eu quero? Faz sentido para mim? Eu gosto de fazer isso? Começa a passar na peneira as coisas da alma que valem a pena manter e aquelas que valem descartar. Faz uma faxina aí dentro, porque é o que eu te convido a fazer daqui para frente no nosso programa Coisas da Alma. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu te espero no próximo encontro, se Deus quiser. Que as boas energias estejam com você, com a sua família, que prosperem os seus negócios. E eu espero que você deseje o mesmo para mim, porque só assim a gente vai conseguir se ajudar a ir para frente. Faz o seu projeto dar certo. Faz a sua alegria, faz a sua felicidade como lei na sua vida. Para a gente viver a vida tirando dela tudo de bom que ela pode oferecer. O projeto que tem que dar certo é você, atendendo a voz da sua alma, sendo feliz, buscando o seu amor próprio. Esse foi o resumo da nossa pauta de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau.